Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos continuar então nossa aula de tecido, sistema nervoso. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, continuando então nossa aula do sistema nervoso central, nós apresentamos na última aula a composição celular e o que essas células tinham de partes, né? Axônio, sistema neurônio, né, corpo celular, as células da glia, onde elas estão, o que elas fazem. E agora a gente vai juntar essas células, né, distribuir aí nos órgãos do sistema nervoso central e periférico e ver como elas organizam esse tecido nervoso, o que faz parte desse tecido nervoso. E eu já adianto, por exemplo, que nesse tecido nervoso tem muito pouco tecido, né, nesses órgãos do sistema nervoso central, né, tem muito pouco tecido conjuntivo. Já no sistema nervoso periférico, já tem mais tecido conjuntivo envolvendo, são as cápsulas, né? Então, no sistema nervoso central, tem muito pouco tecido conjuntivo, né? Então, nós vamos ter só as meninges, mas entre os neurônios, ao redor dos neurônios, né, nós não vamos ter fibras de colágeno em grande quantidade, nós vamos ter mais uma matriz rica em substância fundamental, mais líquido, né, ácido hialurônico, proteoglicanos, que é importante para difundir ali os nutrientes para os neurônios e também para, né, difundir os neurotransmissores que escapam da fenda sináptica e assim os astrócitos capturam, a micróglia circula. Então, ao redor dos neurônios ali é uma matriz celular muito frouxa. Então, todo esse órgão é muito delicado, muito frágil, né? Então, as meninges protegem, mas antes de chegar no cérebro, tem uma camada de líquido ali, do líquido cefalorraquidiano, que envolve todo o sistema nervoso central, para protegê-lo de impactos mecânicos. Então, nós vamos estudar a histologia do cérebro, do cerebelo e da medula espinhal, ou espinal. Tem subdivisões ali no cérebro, mas não dá tempo para a gente entrar nesses detalhes de tálamo, hipotálamo, né, amígdala, né, os corpos calosos e todas essas regiões aí que tem algumas variações histológicas, mas isso seria mais uma neuroanatomia, né, uma neurohistologia, a gente precisaria de mais tempo. Então eu vou dar um exemplo do cérebro, né, do córtex cerebral, quais são as camadas, quais são os neurônios, do cerebelo, da medula espinhal, tá bom? Então esse órgão é um órgão de consistência mole por causa da ausência de matriz celular fibrosa ao redor das células, tá? Então, como eu falei na aula passada, o Santiago Ramon Cajal é o pai dessa neurociência, dessa neuroanatomia cerebral. Ele ganhou o prêmio Nobel pelo seu trabalho e pelos seus trabalhos, né? E nós vamos ver aqui, ó, o sistema nervoso central, o encéfalo, né, com os neurônios piramidais, que eu falei na aula passada, que emitem seus axônios ao longo da medula espinhal para conectar com os neurônios motores, aqueles neurônios multipolares que a gente sempre vê nos esquemas, né, no ensino médio. Os neurônios multipolares que estão na medula são os neurônios motores que vão controlar as fibras musculares, ó, esqueléticas. Então, esses neurônios, né, se conectam. Como que esses neurônios são ativados? As terminações nervosas mandam a mensagem para o cérebro, né? Interneurônios processam essas mensagens, né? E aqui, ó, as terminações nervosas deles estão aqui, ó, que vão se comunicar com esses neurônios. Aqui não está representado, esses neurônios piramidais estão aqui também, tá? Esses neurônios estão aqui também. Aqui não dá para colocar juntos, senão ia ficar sobreposto, ia ficar confuso. Mas ele está mostrando, né, que isso acontece, né, nos dois lados, tá? Nos dois lados tem os neurônios piramidais, nos dois lados tem esses interneurônios aqui, tá? Que são trocados de lado, né? E aí o lado esquerdo controla o direito, o direito controla o esquerdo, né? Motoramente. Então, por causa dessas inversões na embriogênese, vocês vão ver isso. Tá? Então, aqui tem interneurônios, ó. Olha o interneurônio aqui, ó, faz a conexão com esses aqui. Então, o trabalho dele foi excelente. Aqui, ó, se vocês podem ver, aqui é um detalhe nesse canto aqui, ó. Aqui está um detalhe do córtex cerebral. Tem neurônios aqui, neurônios mais profundos, outros neurônios aqui, ó. Olha esse neurônio piramidal. Os dendritos dele estão aqui, tá? E aqui
daqui de baixo vai sair o axônio, que ainda não está sendo representado. Aqui está ele, ó. Esse neurônio piramidal, né, seria esse daqui, ó. Que tem esse axônio que vai para a medula. Esse neurônio piramidal é o que ajuda a gente a identificar um corte histológico de cérebro. Identificar neurônio piramidal me diz que eu estou olhando para um corte de cérebro e não de cerebelo, por exemplo, não de medula. Tá? Então, se a gente olhar a fresco o órgão, o sistema nervoso central, ele é um órgão que tem a substância cinzenta por fora e a branca por dentro. Então, na medula é invertido, substância cinzenta por dentro, substância branca. O que é substância cinzenta e substância branca? É o tecido nervoso, constituído por neurônios, células da glia e fibras nervosas. Tá? Só que a fresco, onde tem muito corpo celular, fica mais cinza. E onde tem muito mielina e fibra, né, axônio, fica branco. Branco por causa da gordura. Tá? Então aqui no cerebelo, ó, por exemplo, tem muito corpo celular. E aqui tem mais fibras, né? Ou axônios desses neurônios. Tá? Aqui estão o corpo celular. Aqui está o corpo celular desses neurônios piramidais e outros neurônios que tem aqui. E os axônios deles vêm para cá, para a substância branca. É claro que tem exceções de áreas de substância branca que tem neurônios, corpos celulares de neurônios. No geral, eles ficam concentrados aqui, né? Mas no cérebro tem áreas da substância branca, no meio da substância branca, que vai ter grupinhos de corpos celulares, que a gente chama de núcleos. Tá? Aqui também tem alguns núcleos no cerebelo. Tá? Então, núcleos supraópticos, núcleos paraventriculares do hipotálamo, por exemplo, estão no meio da substância branca aqui, né, dessa região. Tá? E na substância, no caso da medula, é invertida. A substância cinzenta fica por dentro e a branca por fora. Então aqui estão os corpos celulares de neurônios concentrados, formando esse H medular. E aqui está a substância branca, rica em axônios e células da glia. Lembre-se sempre, onde tem substância, neurônio, tecido nervoso, tem célula da glia, para cuidar dos neurônios. Aqui tem um canal central, que é o canal ependimário, que tem as células ependimárias, aquelas células cilíndricas com cílios, né? E essa região branca aqui, axônios mielínicos, muito mielínicos, tá? Muito mielinizado. É claro que num corte HE, isso não vai ser cinza e branco, vai ser rosa, tudo rosa. Mesmo que tenha bastante corpo celular com substância de início, não vai dar para ter uma coloração basófila. Vai ser um pouquinho menos rosa, tá? Mas não vai chegar a ser uma região basófila, porque tem muito dendrito, tem muito axônio saindo desses corpos celulares, e tem muito citoplasma de células da glia, que acaba deixando a área não tão basófila. Um pouco menos acidófila, mas não chega a ser basófila acidófila. Já no cerebelo, vocês vão ver que chega a ficar basófilo pela grande concentração de neurônios. Fica muito próximo e aí chega a ficar basófila a região. Tá? Então, substância cinzenta interna e externa, né? Na medula, e externa e a branca interna no cérebro, cerebelo. Tá? Então, aqui, uma outra forma de marcando a gordura, né? Então, aqui a bainha de mielina, né? Os nervos, os axônios mielínicos, aqui não forma nervo, são axônios mielínicos, os tratos, né? Ficam internos, tá? Tem células da glia aqui. Que célula da glia? O oligodendrócito para produzir, por exemplo, a mielina, né? A gente precisa deles. Que outras células da glia tem na substância cinzenta, por exemplo? Os astrócitos cuidando dos neurônios, a micróglia cuidando lá de limpar o ambiente, fagocitar. Então, num corte histológico, ó, do córtex cerebral, estou olhando esses giros, né, essas circunvoluções aqui, esses giros. Se eu pegar aqui, ó, isso é substância cinzenta e aqui é substância branca, tá? Olha só. Na substância cinzenta, eu vou ter vários corpos celulares de neurônio, células da glia, axônios também, mas só que eles não estão tão mielínicos aqui, tá? Aqui eles estão mais mielínicos, tá? Aqui eles estão muito mielínicos. Então, eles acabam deixando a área esbranquiçada. Se você trata com xilol e álcool, você vai remover a mielina. Você vai ter tubinhos vazios, tá? Tirou a gordura. Você vai ter só o axônio e uma capa vazia ao redor. É isso que nós vamos procurar onde tiver fibra nervosa. Aqui estaria as meninges, né?
pia mater, o espaço subaracnoide ou subaracnoide, e depois viria a dura mater. Tá? Se eu pegar um detalhe da substância cinzenta, então aqui eu peguei um detalhe da substância cinzenta do cérebro, tá? Histologicamente, é possível ver 6 camadas de neurônios. Né? Tem tanto corpo celular de neurônio lá organizadinho, né? Como o Ramon e Cajal colocou aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um detalhe do córtex, ó, cerebral. Aqui tem 6 camadas de células. O Ramon Cajal conseguiu ver essas 6 camadas, tá? Então tem 6 tipos de neurônios, né, espalhados aqui em camadas, tá? Para nós é difícil, né? Nós não somos neurohistologistas, neuroanatomistas, nem quero que vocês saibam de cor essas 6 camadas, mas elas não são difíceis. Mas importante para dar diagnóstico de cérebro, né? Eu estou olhando para um corte histológico de cérebro, é perceber que eu tenho neurônios piramidais. A camada molecular vai ter no cerebelo e vai ter no cérebro, tá? Não vai ter na medula, mas vai ter no cerebelo, no cérebro, em todas as partes do cérebro, do encéfalo, vai ter camada molecular. Né? O que muda do cérebro para o cerebelo são essas camadas aqui de baixo. Tá? Aqui no cérebro tem 6 e no cerebelo tem mais 2 só. No cerebelo tem mais 2 camadas e no cérebro tem 6. Então, o cérebro ele vai ter várias sequências de neurônios aí. Então, a camada molecular tem neurônio, tem corpo celular de neurônio aqui, mas tem muito mais dendritos e fibras, axônios de outros neurônios que chegam aqui para conversar, tá? Para fazer sinapses. Então, aqui nessa camada molecular tem muitas sinapses de dendritos de neurônios piramidais com axônios de neurônios moduladores, interneurônios. Tá? Então, ela acaba tendo menos corpo celular e fica com esse aspecto mais frouxo de células. Tá? Tem menos células da glia também. Quando chega na camada granular externa, que é a segunda camada, tem muitos neurônios, interneurônios lá. E muitas células da glia cuidando deles. Então, acaba aparecendo um monte de grãozinhos, núcleozinhos, né? Por isso que eles deram esse nome de granular. Tem muitos núcleos, tá? Aqui nesse corte não está bem separado tudo, né? Mas em outros cortes dá para ver essa separação. Talvez no próximo, tá? Aí, a terceira camada seria a camada de neurônios piramidais externos. Eles são neurônios em forma de pirâmide, mas menores, tá? Que no corte histológico para nós parece células triangulares. Aí vem uma camada granular interna, que seriam outros interneurônios que não têm um formato ainda, são mais arredondados, esses corpos celulares, ou mais multipolares, né, neurônios multipolares. E aí vem a principal aqui, ó, neurônios piramidais internos. Vejam como eles são grandes, ó. Eles são bem maiores que essas células aqui, ó. O núcleo e o nucleolo, dá até para ver o nucleolo aqui, ó, tá? De alguns deles, tá? Então, esses são grandes neurônios. É ele que ajuda a gente a identificar que nós estamos olhando para um corte cérebro, tá? Ver esses neurônios piramidais. Ó, olha aqui, ó, o tamanho desses neurônios com o nucleolo, ó. Isso tudo é o núcleo, ó. Isso daqui, basófilo, é corpúsculo de início, tá? Retículo, rugoso, ribossomos, né? Isso é nucleolo. Olha a célula da glia. Bem pequenininho o núcleo dela, ó, comparado com esses neurônios gigantes aqui. Então, aqui tem astrócito, oligodendrócito, micróglia, né? Nós não vamos identificar num corte HE que célula que é. Precisa de coloração especial para ver que célula da glia. O que a gente consegue ver no corte histológico em HE é neurônio e célula da glia. Tá? E a última camada aqui da substância cinzenta do cérebro é a camada de pleiomórfica ou multiforme. Aqui tem neurônios variados, de formatos variados, tá? Misturados, que também são interneurônios moduladores aí da função dos neurônios piramidais. Tá? Então é aí que está acontecendo muita sinapse entre todos eles, né? E tem células da glia ao redor. E aqui passam capilares aqui, tá? Aqui no meio passam capilares, tá? E esses capilares são revestidos por astrócitos, formando os pés vasculares, a barreira hematoencefálica. Então, é comum ver, ó, né? Isso daqui pode ser um capilar, ó, com axônio, com hemácia dentro, entendeu? Isso daqui é um neurônio piramidal, ó. Como que eu vejo a pirâmide? Eu vejo um triângulo,
tá? Para aqui para cima vem dendritos, tá? Muitos dendritos. E para baixo aqui vai sair um axônio. Nem sempre pega no corte, tá? Olha o núcleo e o nucleolo. Isso daqui é célula da glia. Célula da glia, célula da glia. Que glia? Astrócito, a maioria das vezes. Micróglia. Oligodendrócitos fazendo a mielina, tá? Essas células são células da glia. E o que é essa parte rosa? É matriz celular? Também. Mas a maior parte aqui é dendrito e axônio de outros neurônios. Por isso que é um aspecto filamentoso. Você vê que tem um aspecto granuloso e filamentoso. Esse granuloso é porque é corte transversal. Pensa em corte transversal de dendrito. Um monte de bolinha. Corte transversal de axônios. Esse aqui pode ser axônio. Ó. Né? Esses maiores aqui, ó, essas cavidades, essas esferas maiores, ó, axônio ou dendrito. Tá? Então, esse aspecto aqui, ó, axônio, dendrito, olha aqui, ó, dendrito passando aqui, dendrito, ó. Então, e tem o quê? Protoglicanos ao redor, água, né, líquido, né, água de solvatação, líquido extracelular, substância fundamental amorfa, tá aí, né, um pouco de tecido, né, de matriz celular. Não chega a falar tecido conjuntivo, a gente fala de matriz celular, porque aqui não é um tecido, né. Ao redor de vaso vai ter membrana basal e vai ter astrócitos fazendo a barreira, né? Então aqui não tem colágeno para dar sustentação para essas células. Tem alguns colágenos muito raros aí, né? Mas não colágeno fibroso. Não tem colágeno 1, 2, 3, né? Nem colágeno 4 aí, né? Nem colágeno 7. Vai ter colágeno dos 19, 18, 17, 21, 22, né? Outros tipos de colágeno, 13, né? Mas muito pouco abundante. Tá? Então aqui tem Neurocan, né? Um proteoglicano de condroitin sulfato que hidrata, que sequestra eletrólitos, íons, né? Tudo bem? Então isso aqui é um corte, ó, de substância cinzenta de cérebro. Tá? Eu sei porque eu estou vendo esses neurônios piramidais. Tá? Neurônios em formas triangulares, grandes. Tá? Olha que de cão. Aqui eu peguei um exemplo do Atlas colorido, né, de histologia veterinária, que eu mandei para vocês no cronograma. No último link lá de sites do cronograma, do primeiro ano, que eu enviei para vocês, tem esse site. Então, quem está fazendo aula remota, quem foi agora para lugares difíceis de acesso para os vídeos, pode pegar o Atlas, né, e olhar muita coisa tem no Atlas da aula. Tá? Esse Atlas colorido de histologia veterinária tem muita informação. Muito bom. Então, isso aqui é de cão. Olha a camada molecular. Aqui é a pia mater. Aqui é a camada molecular. Aqui seria a granulosa externa, camada granular externa. Aqui estariam os neurônios piramidais, tá? Internos. Granulosa, né? Granular interna. E aqui, ó, neurônios piramidais internos. E aí depois viria multiforme. Tá? E aqui, ó, um vaso sanguíneo. Um capilar chegando aqui. Olha um detalhe, ó, desses neurônios piramidais. Olha o tamanho dessa estrutura, ó. Esse aqui. Olha esses núcleos de células da glia, como são pequenos perto deles. Tá? Isso aqui também são neurônios, ó, um pouco maiores, ó. Tem neurônios de diversos tamanhos aqui ao redor. Mas o que chama atenção são esses neurônios piramidais. Ó, aqui a célula da glia cuidando desse neurônio piramidal. Tá? Aqui ainda é neurônio, ó, um pouco maior que a célula da glia. Tá? Aqui pode ter uma hemácia, um capilar e o astrócito em volta. Ó, aqui vaso sanguíneo. Olha um capilar passando aqui, ó, né, um corte tangencial que pegou. Olha a célula da glia. Quem seria essa célula da glia? Micróglia, astrócito, oligodendrócito, né? Aqui é capilar também. Então, e aqui, o que é o rosa? Dendritos, axônios passando em diversas direções aí, né? Tem que pensar que isso aí é 3D, tem prolongamentos celulares vindo de diversas partes. E tem substância fundamental, amorfa. Então, quando o Ramon Cajal olhou aquilo, ó, se você olhar, se você pegar a camada molecular, camada granulosa, ó, neurônios piramidais, aqui, ó, vindo
mandando seus axônios para cá, ó. Então, tudo isso daqui, ó, é o encéfalo. Olha os neurônios piramidais aqui, ó. Ele manda seus axônios para diferentes partes do cérebro, conversa com outros neurônios, ó, de outras regiões do cérebro. Aqui é o cerebelo, ó. O cerebelo faz conexão com esses interneurônios e manda informações para outros órgãos. Então, ele fez esses desenhos aqui, ó, mostrando as conexões, as sinapses entre os neurônios piramidais e outros neurônios. Aqui é o axônio dele, ó, fazendo um monte de sinapse com neurônios de outras regiões. Tá, ó. Neurônios piramidais aqui, camada molecular, camada granulosa, camada piramidal. Tá? Então, no cérebro, ó, se você for ver lá, ó, eu entrei nessa Universidade de Berkeley, né? Uma amostra da variedade de neurônios. Eu vou traduzir para vocês, ó. Uma amostra da variedade de neurônios no cérebro, catalogado por Ramon e Cajal em 1899. Ó, e os cientistas até hoje não sabem a maioria do que eles fazem, ó. Scientists still don't know what most of them do. Tá vendo, ó? Piramidal, células do tálamo, ó. Células com formato fusiforme, células granulosas, ó, célula grânula, tá? Olha esse neurônio de Purkinje que eu vou mostrar para vocês. Ele é o neurônio do cerebelo, é um dos que faz mais sinapse, ó. Essa daqui, ó, uma célula reticular, glóbulos, ó. Essa célula do glóbulos planidos, tem de várias partes do cérebro, né? Tem da amígdala, tálamo, hipotálamo, né? Ó, olivário, ó. Núcleo olivar, inferior olivário núcleos, ó. Lembra que eu falei dos núcleos? Existe o núcleo olivar, que está no meio da substância branca, de uma região lá do cérebro. Olha esse neurônio como ele é. Ó, célula ovoide, small reticular formate, ó, célula com formato reticular. Neurônio, ó, do núcleo putamen, ó. Existe esse núcleo putamen, tá? Da parte, ó, lentiforme, ó. Então, célula pequena gelatinosa, célula grande espinal, ó, do núcleo trigeminal, ó. Essa daqui, ó, neurônio duplo piramidal, super lindo, ó. E esse aqui é o neurônio piramidal grandão lá do neurônio piramidal da camada interna, piramidal interna. Então, isso aqui, ó, é a diversidade de neurônios que não tem no cérebro. Então, às vezes você não vê, você vê só o núcleo e o corpo celular, você não vê todas essas ramificações, mas pensa que todos esses dendritos e axônios que estão aqui, ó. Esses dendritos e axônios estão aqui como rosa, tá bom? E matriz celular em volta. Tem um projeto que eu queria muito que vocês entrassem lá, que é o projeto Brainbow, de Harvard. O que eles conseguiram? Eles fizeram com geneticamente modificações nos camundongos, eles conseguiram pintar os neurônios. Eles injetaram nos neurônios proteínas fluorescentes, tá? Que na natureza, não sei se vocês já viram, existem proteínas que emitem fluorescência. Isso acontece com os animais marinhos lá, encontrarem vários, e em outros. Não é o vagalume. O vagalume é uma reação química, né? A luciferase. Mas existem proteínas que, dependendo da conformação tridimensional dos aminoácidos, os átomos ficam numa formação que, quando você emite luz num comprimento de onda, ele carrega energia, ele solta um fóton num comprimento de onda menor, tá? Maior, com menos energia. Então, o pessoal já conseguiu catalogar yellow, tomato, cherry, green, red, várias proteínas. E eles dão esses nomes aí, né? Tomato, cherry, cereja, tomate, yellow, né? Então, o que eles conseguiram? Pintar o cérebro. E assim eles conseguem acompanhar um neurônio. Ó. Olha esses neurônios aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá? E com a combinação de cores, porque eles conseguiam colocar 3, 4 proteínas fluorescentes no mesmo neurônio, aí você tem as cores da mistura. Roxo, por exemplo, colocaram a cor azul e vermelho. Tá, tem o lilás, colocaram 2 genes azul e um vermelho. Então, laranja, vermelho e amarelo. Né? O verde, azul, proteína azul, né? Ciano, com o amarelo dá o verde. Então, eles conseguiram pintar e ver essa trama tridimensional, porque para estudar cérebro é tridimensional. Com quem que eles conversam? Né? Então, tem várias fotos. Se vocês colocarem no Google Brainbow Project, vocês vão ver fotos lindíssimas de cérebro
desenhando, né, acompanhando esses neurônios. Olha aí, diversidade de cores que eles conseguiram pintar. O cérebro de camundongo. Aqui vocês conseguem ver, ó, olha os dendritos. Olha a quantidade. Aquele rosa que a gente vê, na verdade, ó, são os dendritos. Olha como está pintado aqui, ó. Amarelo, verde, vermelho. Tá? Isso é uma histologia fluorescente, é uma histologia que não é HE. Né? Olha os dendritos vermelhos aqui, ó, em corte transversal. Então, assim, na ciência tem outras formas de estudar, que às vezes ajuda a enxergar. Quando a gente quer enxergar um neurônio, a gente já faz a imunohistoquímica. Aqui eles conseguiram pintar com proteína fluorescente. Então, o cérebro é bem complexo. Então, fiquem com essa informação. Ó, aqui tem o neurônio piramidal. Ó. Neurônio piramidal, camada molecular, neurônio piramidal, camada granulosa. Aí vem a granulosa interna, piramidal e aí a multiforme. Tá? Então, tem essas camadas no cérebro do camundongo também. Tem 6 camadas aí. Não tão bem organizadas como em outros, mas está aí também. E tem, aí não está pintado célula da glia. Aqui não está pintado célula da glia. Deixaram só os neurônios terem as proteínas fluorescentes. Então, se a gente olhasse agora o cerebelo, é mais simples. Ele tem 3 camadas só. Tá? O que eu estou falando? Substância cinzenta. Depois a branca é muito parecida. Tanto do cerebelo como do cérebro, a substância branca é muito parecida. Né? Que são fibras nervosas, né? Axônios com células da glia ao lado. Eu vou mostrar depois. Então, estou dando detalhes da substância cinzenta do cérebro e cerebelo. Tá? Falei da substância cinzenta do cérebro, agora vou falar do cerebelo. Aqui, ó, essas 3 camadas no HE é a substância cinzenta. Ela tem a camada molecular, a camada granulosa, que dá para ver aqui, ó, um monte de bolinha, né, de núcleos, basófilo, por isso que eu falei que era basófilo. E entre as duas tem uma camada de célula de Purkinje, tá? Que nós vamos dar um zoom para ver esses grandes neurônios que tem aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó, são os grandes neurônios de Purkinje. É ele que ajuda a gente a identificar que é um cerebelo. Aqui tem a pia mater, aqui tem os vasos do espaço subaracnoídeo e aqui tem a aracnoide. Tá? Isso aqui são os lóbulos cerebelares. Ó, trava a língua para vocês. Lóbulos cerebelares. Vou falar rápido. Lóbulos cerebelares. Tá? Tentem falar rápido. Nem todo mundo consegue. Lóbulos cerebelares. Já falei errado. Lóbulos cerebelares. Aí, agora falei certo. Então, aqui, ó, é o espaço subaracnoide. Aqui tem o líquor, tá? E isso protege o cerebelo de impactos. Aqui está a substância branca. Então, isso é um lóbulo cerebelar, tá? Tem o lobo e os lóbulos, tá? Ó, substância branca, tá? Se eu olhar o desenho do, ó, 1894, ó, Dog Cerebellum, ó. O Ramon Cajal usava cachorro. Ele secava os cães, tadinhos. E aqui vocês vão olhar o quê? Olha só como é bonito os desenhos que ele fazia. Esse é o neurônio de Purkinje. Olha quantos dendritos ele tem aqui. Olha o axônio dele vindo para a substância branca. Por isso que tem fibras mielínicas aqui e fica branco. Olha esses neurônios aqui ó, de Purkinje mandando todos os seus axônios para cá. Olha esse neurônio da camada molecular. Ele manda ó, os seus dendritos para conversar com o corpo celular do neurônio de Purkinje. E olha esses neurônios da camada granulosa que está aqui. Ó. Ele está na camada granulosa. Aqui é branca, aqui é granulosa. Eles mandam seus axônios e dendritos para conversar com os axônios dele vão conversar com os dendritos da célula de Purkinje. Estão vendo? E aqui estão chegando axônios de outras partes do cérebro e do encéfalo e da medula para conversar com os dendritos do neurônio de Purkinje. Olha eles chegando aqui, ó, passando do lado e vai conversar. Tá? Olha esse neurônio aqui, ó, né, da camada granulosa, da camada molecular, ao lado do Purkinje. Olha como ele tem dendritos conversando com essas células aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, muitas sinapses. Então, é como se o cerebelo fosse o centro processador, a placa-mãe ali da parte de homeostasia. Então, o pessoal fala que o cerebelo é o controlador de homeostasia. Sudorese, pressão, né, palpitação, tudo essas simpático, parasimpático, acaba parando lá no cerebelo para ele processar essas informações. Isso daí o Ramon Cajal fez
em 1894, tá? Com pouquíssimos recursos, né, tecnológicos. Então, olha só, o neurônio de Purkinje do cerebelo em 3D, o outro aqui, aqui tem o neurônio da camada molecular. Tá vendo axônios desse neurônio aqui, ó, da camada granulosa? Ele manda, ó, axônios aqui para cima, conversa com esses, com esses, com esses. Olha esse interneurônio da camada molecular. Também abraça o corpo celular do neurônio de Purkinje. Olha a sinapse aqui, ó. Tudo isso aqui é sinapse. Por isso que é difícil estudar neurociência. Cada uma dessas células aqui tem um papel, ó, modelador da resposta, né? Tudo isso por troca química e elétrica, tá? Fica aí dando descarga química e elétrica, neurotransmissores sendo liberados e despolarizando a membrana. Então, quando vocês olharem para aquele rosa no HE, pense que vocês estão vendo esse monte de dendrito e axônio sendo cortado. E ao redor deles tem substância fundamental amorfa lá, proteoglicanos e água, tá? Então, olha aqui, ó, um outro jeito de olhar, tá? Isso daqui é o neurônio de Purkinje, olha os seus dendritos, olha o axônio dele vindo aqui, ó, para essa área, um núcleo, né? Na substância branca, que é uma região de núcleo, ó, né? Nesse núcleo cerebelar aqui, ó, conversar com esse neurônio. E esse neurônio está vindo, ó, de outras regiões, tá? Que vai conversar com outras regiões. Então, esses axônios aqui, ó, se ramificam, tá? De alguns neurônios de outras regiões, ó, do núcleo olivário, ó. Neurônios do núcleo olivário conversam aqui e conversam aqui. E, ó, essa célula estelada aqui, ó, essa célula estrelada, ela que está presente na camada molecular, tá? E olha, ela faz conexões com os dendritos aqui, ó, tá? E também recebe inervação de outros neurônios, ó. Essa célula em formato de cesta, tá? Conversa com o corpo celular do neurônio de Purkinje. Então, aqui é a camada granulosa, ó. Toda essa camada granular aqui, ó, granular, camada molecular e camada de Purkinje. A camada granular, ó, são esses neurônios aqui, ó, que fazem conexões. Olha ele aqui, ó. Manda axônios aqui para cima e conversar com os outros. Muito bonito. Aí quando você olha um detalhe, ó, ele pegou esse detalhe aqui, ó, e mostra um axônio aqui, ó, um glomérulo, né? Esse entroncamento é como se fosse uma encruzilhada aqui, ó. Vários dendritos chegando, né, nesses axônios aqui, ó, tá? E aí, nesse axônio, os dendritos conversando, e assim eles decidem se dispara ou não dispara, com que intensidade dispara, entendeu? Então, nesses entroncamentos aí é que se decide quanto dispara, com que intensidade. Então, um corte histológico de cerebelo, você vai ver, então, a camada molecular, com esses vários neurônios pequenos, e muitos dendritos das células de Purkinje, que estão aqui, ó, células de Purkinje, neurônio de Purkinje, e a camada granulosa. E a substância branca aqui, ó, com os axônios do Purkinje passam aqui por dentro e vem formar esse grupo aqui de fibras nervosas com células da glia, hein? Olha um detalhe do neurônio de Purkinje. É muito bonito, é um dos maiores neurônios, tá? Aqui para cima vai ter um monte de dendrito, com células da glia cuidando e também neurônios fazendo conexão. E o axônio dele vem para cá, passa pela camada granulosa e vem formar fibra aqui, tá? Aqui ele recebe bastante mielina, por isso que aqui fica branco. E a camada granulosa é esse monte de interneurônios que faz conexão com os dendritos dele aqui, ó, tá? Então, os axônios dessas células vão para cá e fazem conexão com os dendritos de Purkinje. Então, aqui, ó, aqui é um exemplo do Atlas colorido de histologia veterinária que eu peguei lá para mostrar. Aqui é o cerebelo de ovelha. Olha só. Camada molecular, Purkinje e granulosa. Igualzinho o humano, tá? Neurônio de Purkinje, camada molecular, granulosa. Qual que seria a diferença? A quantidade de dendritos, a quantidade de sinapses, né? O tamanho dessas células, a quantidade de conexões.
a capacidade de manter essas conexões, né? A fisiologia, né? O quanto que esses neurônios, né, de Purkinje, talvez a gente pudesse ver que tem menos neurônios de Purkinje, eles têm menos dendritos, tá? Então, essa seria a diferença de processamento aí. Isso acontece no cérebro também. Menos neurônios piramidais, menos, né? Nesses mamíferos. Olha aqui, a lâmina nossa lá que a gente teria são esses neurônios de Purkinje aqui, ó. Tá? Isso aqui, se não me engano, é de coelho ou de cão, tá? Nesse neurônio aqui, esse cerebelo. Aqui é a camada molecular, camada de Purkinje e camada granulosa. Essas três são a substância cinzenta, tá? Não se esqueçam. Isso daqui, ó, daqui até aqui é substância cinzenta. Aqui é a substância branca do cerebelo. Olhem outra forma de olhar. Camada molecular com neurônios aqui, ó, pequenos. O núcleo deles em verde. Aqui é o núcleo de Purkinje em verde, o DNA está em verde, o citoplasma está em vermelho, tá? E aqui, ó, tem esse monte de dendritos, ó. Olha os dendritos aqui das células de Purkinje. Em azul aqui, se não me engano, são algumas sinapses, são marcadores de sinapse, tá? Depois eu confirmo. E aqui núcleo de neurônios pequenos. Os menores neurônios do corpo estão aqui no cerebelo. Então aqui é o neurônio de Purkinje. Então isso aqui tudo é substância cinzenta do cerebelo. E na medula? Como que é o tecido? O H medular, o canal central e a substância branca em volta, com fibras, né? Aqui vai ter a dura mater, vai ter a pia mater, o espaço subaracnoide, gânglios da raiz dorsal, aqui tem corpo celular de neurônio formando os nervos, tá? Isso está encaixado, então, dentro do corpo da vértebra aqui, ó, tá? Então tem os ossos da vértebra em volta. Tá? Então, se a gente fizesse um corte histológico e corasse em HI, a gente veria um pouco de diferença na textura aqui, não muito de coloração, mas de textura, porque aqui é muito esferas cortadas, que são os axônios grandes. Aqui é o canal central, ependimário, que passa o líquor. Aqui, ó, aracnoide, pia mater e o espaço subaracnoide, que tem nervos e vasos. E aqui é dura mater. Tá? Essa aqui é de coelho, era a nossa lâmina. E aqui é um gânglio da raiz dorsal, cheio de corpo celular de neurônio. Então, aqui está a substância cinzenta da medula e aqui a substância branca. Aqui tem capilar chegando, ó. Tem capilar entrando aqui, tá? Então, olha o canal ependimário central. As células cilíndricas com cílios que movimentam o canal. Aqui é um vaso sanguíneo, vai ter astrócito em volta, vai ter pedras vasculares. Então, essas células filtram e movimentam esse líquor. Aqui tem neurônio e célula da glia. Olha o núcleo da célula da glia. São bem homogêneos. O neurônio é que tem um núcleo descondensado com nucleolo. Tá? Vamos olhar aqui o canal central. E aqui, substância branca e substância cinzenta. É bem difícil ver, né, diferenças assim, né? Mas depois, num corte mais detalhado, vocês vão ver. Aqui eu tenho muitos axônios mielínicos. Ó. Tá vendo uma bolinha preta? Que é uma bolinha escura, é o axônio, é o citoplasma do axônio. E a parte branca, vazia em volta, é a bainha de mielina que foi removida. Tá? Aqui a mesma coisa. Tá? Aqui a mesma coisa, ó, bainha de mielina removida e o axônio no centro. Não é núcleo citoplasma, não. Tá? E aqui? Aqui tem corpo celular de neurônio motor. Tá? Neurônios motores e células da glia. E o canal central. E muitos axônios e dendritos, né? Sempre. Então, se eu olhar para substância cinzenta, eu vou ver os neurônios motores, corpos celulares de neurônios multipolares, fibras nervosas, né, os axônios e os dendritos. E aqui na substância branca, eu vou ver corte transversal de axônio. Então, os axônios do cérebro estão passando ali e eu cortei transversal. Eu vou ver o citoplasma dentro, com microtúbulo, citoesqueleto, os filamentos intermediários, o filamento intermediário de neurofilamento, e ao redor deles teria a bainha de mielina, que com a processamento histológico é removido, tira o xilol e o álcool tiram, né? Então vai parecer uma estrutura corada centralmente com um espaço vazio em volta. Tá? Então,
na substância cinzenta da medula, sempre vai ter só o corpo celular de neurônio, é diferente do cérebro. Né? Dendritos, inícios axônios, células da glia, né? Astrócito, oligodendrócito. E aqui, ó, na parte da substância branca, são fibras nervosas. Os axônios que descem ali do cérebro e que sobem também dos nervos sensitivos para mielinizados. Oligodendrócitos produzindo a mielina, micróglia, astrócito. E ó, sem pericárdio, sem corpo celular. Então, na medula não tem corpo celular. Não tem uma exceção. Tá? Olha os neurônios motores, como eles são bonitos. Tá? Isso daqui é um núcleo todo com cromatina descondensada. Isso é um nucleolo. Ó. Se você pegar medula de boi, é isso aqui. Ó. Tá? Isso daqui é um nucleolo. Aqui é o núcleo. Né? Isso é corpúsculo de início. Tá? Citoplasma. Tá? E isso é célula da glia. Núcleo de célula da glia. Na medula é bem fácil. Olha aqui, ó, 3 células da glia. 3 células da glia. Então vejam como esse neurônio é grande. Sei lá, 100 micrômetros. 10 vezes o tamanho de uma célula da glia, de um núcleo de uma célula da glia que tem 5 micrômetros. Ó, 5 micrômetros aqui. É o núcleo do tamanho de um linfócito. Tá? Então, 5 micrômetros. Olha, isso aqui é um nucleolo. Porque esse nucleolo me diz que essa célula é muito ativa. Ela está produzindo muito ribossomo. E esses ribossomos estão indo para o citoplasma e produzindo muita proteína. Proteínas, no caso, neurotransmissores, proteínas das vesículas, né? Proteína de membrana, proteína para reciclar o citoesqueleto, para reciclar as proteínas de membrana, tá? Mas principalmente neurotransmissores, que a maioria deles são derivados de proteína, né? Proteína processada, né? Vira o GABA, o aminoácido GABA, dopamina, são todos derivados de aminoácidos, né? Serotonina, né? Então, esses neurotransmissores são derivados de proteína, então não precisa secretar proteína. Então, isso aqui é um detalhe da substância cinzenta. Vejam que tem dendritos aqui, ó. É um aspecto fibroso. São dendritos. Aqui é um axônio surgindo, aqui vai surgir um axônio. Então, é muito dendrito, né? Citoplasma de célula da glia também, né? Mas, vejam, a matriz celular aí é substância fundamental. Alguns capilares vão aparecer aí. Aqui, como curiosidade, nas galinhas, né, nas aves, na medula, né, perto da substância cinzenta, aqui está a substância cinzenta, ó, substância cinzenta, né, numa parte lá, lombo sacral, tem uma dilatação com células poliédricas, né? Essas células poliédricas acumulam glicogênio, uma reserva de glicogênio ali no sistema nervoso central. Isso não acontece com os mamíferos. Nas aves tem essa reserva, né? Aqui está o canal ependimário. Então, ao redor do canal ependimário, existem células da glia que se diferenciam em acumuladoras de glicogênio. Isso aí é glicogênio, não é gordura. É glicogênio que tem aqui, ó, acúmulo de glicogênio, tá? Então, elas contêm, né, glicogênio, ó, e o núcleo fica periférico. Parece tecido adiposo, célula mucosa. Parece uma célula mucosa de uma glândula, tá? Então, isso tem nas aves. Aqui está a substância branca das aves e aqui está a substância cinzenta da medula, com neurônios motores, tá? Então, é importante que vocês saibam reconhecer, quando vocês estão olhando um corte histológico de cérebro, cerebelo e medula, sabendo reconhecer substância cinzenta e branca nessas duas tecidos e o que tem, né? Qual que é a diferença entre a substância cinzenta de cérebro, cerebelo e medula, né? Tá? Então, as meninges. As meninges são esses revestimentos que ficam ao redor do sistema nervoso central, tá? Elas continuam depois nos nervos e gânglios, né? Como perineuro, epineuro, tá? Mas no sistema nervoso central a gente chama de meninges, tá? Então, o que nós temos aqui? A pele, o osso, e abaixo do osso nós vamos ter a dura mater. A dura mater é praticamente a continuação do periósteo, tá? Existe uma transição, dura mater, periósteo ali. É tecido fibroso do periósteo, o periósteo fibroso continua e forma uma dura mater, uma camada mais compacta. Abaixo da dura mater, você vai ter a aracnoide, o espaço subaracnoídeo, né? E
a gente fala de espaço subdural aqui, ó, né? É um espaço potencial subdural que é entre, né, a dura mater e a aracnoide, aí tem esse espaço subdural. E aqui, a aracnoide, ela fica abaixo da dura mater e vai formar essas traves aqui, ó, tá? Para formar um espaço. Nesse espaço passam os vasos sanguíneos e nervos, tá? E ali tem o líquor nesse espaço aqui, ó. Essas travezinhas azuis é para abrir um espaço e ter líquido. Esse líquido aqui ajuda nos impactos mecânicos no cérebro, né? Chacoalhar do cérebro. Esse líquido fica aqui para que deixe estável o cérebro. Não poderia ter ar, mas também não poderia ser o cérebro grudado direto no osso, sem espaço, né? Qualquer inflamação nas meninges já ia pressionar o cérebro. Então, situações de lesão, tem um espaço aqui com líquido para suportar impacto, né? Um calo ósseo, uma inflamação aqui, esse líquido mantém uma distância até chegar no cérebro, e entre outras funções, também a função metabólica desse líquido de controlar os eletrólitos aí. E a pia mater que fica em cima, encostada na substância cinzenta. Tá? A pia mater fica em cima da substância cinzenta no cérebro, cerebelo, e a pia mater fica em cima da substância branca na medula. Tá? Então, quando essas meninges aqui, ó, né, quando o nervo sai, ele recebe a cobertura da dura mater, que vai formar o epineuro. Olha aqui as fibras nervosas do cérebro e do sistema nervoso aferente lá, né, sensitivo. Aqui, ó, é a substância cinzenta. Ela forma, os neurônios motores formam axônios, os axônios formam feixes, ó, tá? Tanto dorsal quanto ventral. Esses feixes se juntam e formam um nervo. Aqui vai formar um gânglio, né, porque vai ter corpo celular de neurônios aferentes, vindo lá da periferia. E aqui tem um neurônio afetivo, ó. Então aqui tem fibra chegando para mandar a informação para ele e fibra saindo para mandar a resposta. Tá? E o sistema nervoso central com as suas fibras modulando essa resposta. Então, chegou a fibra com o estímulo, sobe lá no cérebro, diz para ele que tem algum estímulo. A ideia é essa informação. Mas existe também as fibras que já vão direto no motor, que é do reflexo. Vem o estímulo, nem passa pelo cérebro, já tem o reflexo, esse neurônio motor contrai instantaneamente. Tá? Então, os axônios vêm e voltam por esse feixe nervoso aí. Então, num feixe nervoso, tem axônio indo e voltando com informação. Então, aqui um detalhe dessas meninges, ó. Aqui está a dura mater, a aracnoide, aqui embaixo da dura mater, o espaço, a aracnoide seria todo esse tecido clarinho. A dura mater mais escura, a aracnoide mais clarinho. Nem sempre é espessa a aracnoide, às vezes ela é fina, tá? O espaço subaracnoide e a pia mater está aqui, ó. E é na pia mater que tem os vasos, os grandes vasos. E aí, esses vasos, eles invadem e a pia mater continua. Depois a pia mater vira a barreira hematoencefálica de astrócitos. Aqui tem a glia limitante, ó, embaixo da pia mater. Eu vou mostrar para vocês. Então, a dura mater é externa, tecido conjuntivo denso não modelado. A dura mater é tecido conjuntivo. A aracnoide é um tecido epitelial aqui, ó, epitelioide aqui, com o tecido conjuntivo frouxo abaixo. Aqui tem tecido conjuntivo frouxo e aqui um epitélio, tá? Como se fosse um mesotélio, epitélio pavimentoso simples, que vai ser a pia mater também, epitélio pavimentoso simples com tecido conjuntivo, tá? Então tem a membrana e as traves conjuntivas. A pia mater, ó, aderida ao tecido nervoso, ricamente vascularizada. Então, olha a glia limitante. Tá vendo essas células rosinhas aqui, ó? Estão aqui embaixo da pia mater. Isso aqui é a pia mater, ó. Tá? Tá vendo? Ele levantou a pia mater, ó. Esse tecido aqui, ó. Conjuntivo e celular. E aqui estão as células da glia limitante. Então, uma aluna perguntou, o que era a glia limitante? É essa barreira de astrócitos aqui, ó. Glia limitante externa. E que faz a barreira em cima dos vasos. Quando o vaso chega, ó, ela vai recobrir os vasos, para não deixar nada passar para os neurônios sem passar por ela. Então aqui, ó, dura mater, aracnoide aqui, bem encostadinha. O espaço subdural aqui, ó,
é um artefato, ó, a aracnoide está aqui solta, esse espaço, né, subdural aqui descolou. Isso aqui, a aracnoide deveria estar grudada aqui, ó, tá? Mas soltou, tá? Então esse espaço aqui não existe no tecido mesmo, no órgão. E aqui está a aracnoide. E aqui está o espaço subaracnoídeo, tá? Aqui corre o líquor. E aqui é a pia mater, ó. A pia mater está aqui. Tem um epitélio aqui, células modificadas, né? Formando um mesotélio. Aqui também células modificadas formando um epitélio, mesotélio. Tem vasos sanguíneos. Tem tecido conjuntivo aqui. Aqui tem colágeno. Tá? Aqui tem um tecido fibroso, né? Fibras de colágeno tipo 1 e 3. E aqui vai ter a glia limitante aqui por baixo. Aqui, ó. Vai formar a glia limitante para não deixar que nada desses nutrientes e toxinas que saem dos vasos cheguem aos neurônios ou aos axônios aqui. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, é de cabra. Osso, dura mater, tá? Aqui estaria o espaço subdural aqui, ó, que não se formou aqui. Aqui está a aracnoide, ó, em azul. Tá? Então existe uma conexão entre o periósteo e a dura mater, tecido conjuntivo denso não modelado. Então a dura mater vai formar o epineuro depois, ó. Se vocês olharem aqui, ó, a dura mater está aqui, ó, ela vai abraçar, tá? Se você olhar aqui, ó, a aracnoide está aqui por baixo da dura mater e depois aqui, ó, tem o espaço, aqui é o espaço, ó, subaracnoídeo, onde tem os vasos. E aqui em cima, ó, esse rosinho, esse clarinho aqui em cima, ó, é a pia mater. Tá vendo? Tá apontada a pia mater aqui para esse prateadinho aqui que está por baixo dos vasos. Tá? Então, essas são as 3 meninges. Essa dura mater aqui, ó, ela vai encapar os nervos. Tá? Cada axônio vai receber uma célula e vai receber um pouquinho de colágeno. Grupos de fibras vão receber um perineuro. E o conjunto todo vai receber um epineuro de dura mater aí, que é bem fibroso. Então, quando a gente olha na coluna, né, na coluna vertebral ali, o corpo da vértebra está aqui, aqui são os processos, né? E aí tem o canal medular aqui, ó, a medula espinhal. E aí tem os nervos, ó, saindo, gânglios da raiz dorsal, ó. Aqui tem nervos da espinha dorsal, tá? E os gânglios. Aqui, ó, gânglio da raiz dorsal. Aqui tem corpo celular de neurônio. E o que acontece com o canal central quando ele chega na parte próxima aos ventrículos lá, na parte da base do cérebro, no terceiro e quarto ventrículo? Esse canal ependimário, as células ependimárias, elas acabam virando para o meio externo, né, porque elas estão internas na medula. E vocês sabem que na embriogênese a medula se abre para formar a substância cinzenta por fora. E aí, lá, essa canal ependimário e a pia mater formam o que a gente chama de plexo coroide. Lá no livro tem, no Atlas, tem um plexo coroide de cabra lá. Então, o que a pia mater e as células ependimárias fazem? Elas se modificam para umas células cúbicas. E essas células cúbicas formam um monte de dobras, como se fossem velocidades, e por dentro o tecido conjuntivo é muito vascularizado. E essas células pegam líquidos e substâncias do sangue e jogam aqui, onde está o azul aqui, ó, e formam o líquor. Então o plexo coroide forma o líquido cefalorraquidiano, o líquor, tá? E isso daí tem um controle da atividade metabólica, né? Dilui os eletrólitos ali, é rico em íons, né? E que ele circula nos ventrículos, no espaço subaracnoídeo e no canal ependimário. Tá? Então, o líquor é produzido no plexo coroide, né? Numa região lá na base do cérebro, no terceiro e quarto ventrículo. Aqui é um detalhe, ó. Essas células da pia mater se modificam para se transformarem em células secretoras de líquido. Tá? E esse daqui tem continuidade com o canal central, com as células ependimárias. Uma outra curiosidade do cérebro, né, do cerebelo, é a areia cerebral. Você tem aqui, ó, é comum encontrar no meio do sistema nervoso central áreas com calcificações. Não são patologias,
é normal, tá? Isso até serve no raio-x para se localizar. Essa areia cerebral tem muito próximo à glândula pineal. Então, você sabe que você está perto do hipotálamo, da glândula pineal. Quando a gente falar de glândulas endócrinas, né, a pineal produz melatonina, vocês vão ver que no raio-x aparece essas pequenas áreas ali brancas, né, esbranquiçadas como calcificações, que são a areia cerebral. Então é carbonato de cálcio, né, fosfato de cálcio que se depositam em algumas áreas do cérebro aí. São cristais, tá? Então, de medula, de meninges, né, a gente encerra mostrando aracnoide, dura mater, e aqui o plexo coroide. Então, o sistema nervoso central, essas são as estruturas que a gente tem formado aí por essas células. Então, a célula da pia mater se modifica para secretar. Quando você vai para o sistema nervoso periférico, aí você vai formar nervos e gânglios. O nervo, então aqui, por exemplo, o nervo, eles saem da medula, tá? Ou os nervos saem dos gânglios e vão para o sistema nervoso central, tá? Vão em direção à medula. Tem vários feixes de axônios saindo dos órgãos e feixes saindo da medula, tá? Então, os nervos, existe o sensitivo, o motor e o misto. Então, existem nervos que saem do sistema dos órgãos e vão para o sistema nervoso central, eles são só sensitivos. Existem nervos que saem da periferia, né, da pele, e que são sensitivos, né? E existem nervos que se juntam, tanto o sensitivo como o motor. Como eu mostrei isso aqui, ó. Esse é um nervo que tem neurônio motor e neurônio sensitivo chegando lá, ó. Tá? Então, esse daqui é um neurônio, um axônio sensitivo da pele de terminação nervosa, está indo lá levar a informação para o sistema nervoso central. E aqui, o neurônio motor mandando o seu axônio para contrair o músculo. Então, esse é um nervo misto, tá? Esse é um nervo misto. Tem fibra sensitiva, aferente e fibra eferente. Existe um interneurônio lá na substância cinzenta, né, que faz a modulação dessa resposta. Então, o que tem um nervo, um corte histológico de nervo? Ele vai ter o epineuro, que seria a continuação da dura mater. Ele vai ter o perineuro, que é como se fosse uma continuação da pia mater, com uma bainha de células fazendo uma barreira hematoencefálica, tá? Seria como se fosse uma glia limitante, a continuação da glia limitante lá, né? Aqui vai ser formado um conjunto de células modificadas. E aqui estão os axônios, ó. E ao redor de cada axônio aqui vai ter uma célula, a célula de Chivan, produzindo bainha de mielina, tanto para o sensitivo quanto para o motor, tá? Então você vai ter a bainha de mielina ao redor aqui, vai ter a membrana basal ao redor de cada axônio aqui, vai ter um pouquinho de colágeno, e ao redor desse colágeno pode ter vaso sanguíneo, que seria o endoneuro. Então, a cada axônio no nervo, ele tem uma capa de membrana basal e colágeno, que é o endoneuro. E aqui no meio dos axônios pode ter vaso sanguíneo. E vai ter... por que eu não vou fazer pés vasculares? Porque eu já tenho a célula de Chivan fazendo a barreira do axônio. Ela não vai deixar, ela vai funcionar como um astrócito, ela não vai deixar chegar nenhum nutriente sem passar por ela. Tá? Então, um corte histológico de nervo é isso aqui, ó. Você tem o epineuro, que é tecido conjuntivo denso, né? Não modelado, que seria como se fosse uma dura mater, continuação. Um perineuro aqui, ó. Células modificadas, elas fazem junções oclusivas e não deixa, né, os nutrientes que estão aqui se difundirem para dentro dos axônios. Não adianta nada ter barreira no cérebro se os axônios levassem tudo as toxinas da periferia, né? Por isso que alguns venenos são neurotóxicos, né? Eles conseguem destruir a barreira hematocefálica e destrói aqui os nervos e aí leva as toxinas para o cérebro e aí causa danos, né? Então, aqui, ó, são cortes de axônios. Quem são esses núcleos? Células de Chivan. Tá? Aqui tem o perineuro e aqui dentro vai ter o endoneuro. Cada axônio vai ter um revestimento de colágeno aí
e proteoglicanos, que vai ser o endoneuro. Aqui vocês já percebem que tem mais tecido conjuntivo associado. Esse aqui é tecido conjuntivo. Tem o perineuro e tem tecido conjuntivo aqui no meio, né, do epineuro. Né? O perineuro, essa camada mais compacta aqui, e o endoneuro está aqui. Então o nervo ele tem uma resistência à tração. Não chega a ser um tendão, mas ele aguenta puxões. Tá? Então epineuro, perineuro e o endoneuro. Tá? Se a gente fosse olhar o epineuro aqui, ó, colágeno, fibroblasto, fibras de colágeno aqui, ó, com um monte de fibrila. O perineuro são essas células modificadas, né? Células neurais modificadas formando como se fosse camadas concêntricas de células, conjunções. E o endoneuro está aqui, ó. Tem tecido conjuntivo. Isso aqui é colágeno, tecido conjuntivo ao redor. Essa célula aqui, ó, a célula de Schwann, olha o núcleo dela. E o citoplasma. Ele deu várias voltas num axônio e formou a baía de mielina. Essa célula de Schwann deu poucas voltas, deu menos. Aqui eu tenho uma célula de Schwann que não deu nenhuma volta. Ela apenas abraçou vários axônios aqui, ó. Provavelmente neurônios sensitivos ou neurônios do simpático, né? Axônios do simpático parasimpático, que não precisa de bainha de mielina, não precisa de uma resposta acelerada. Aqui precisa de bainha de mielina. Aqui tem célula de Schwann abraçando essas células, mas é uma célula abraçando vários axônios. Então não chega a formar uma bainha de mielina. Tá? Olha que imagem bonita. Ó. O que é o azul? O azul é o citoplasma do axônio, onde passa a mitocôndria, microtúbulos, citoesqueleto de actina, de filamento mediário, vesículas neurotransmissores. O que é o bege? O bege é a bainha de mielina. Tá? Já é fora do citoplasma. Aqui vai ter uma membrana plasmática e aqui vai ter a célula de Schwann dando volta. Olha o tamanho da bainha de mielina desse e olha desse. Tá? Então existem tamanhos de neurônios aqui, ó, com mais e menos bainha de mielina. Tá? Isso tem a ver com o tamanho do neurônio, a função do neurônio. Né? Então isso aqui é um feixe de axônios, é um nervo. Onde está o endoneuro? É esse rosinha aqui, ó, todo desfiando aqui, ó. O endoneuro tá aqui, ó. Onde estaria o perineuro? Em volta de tudo isso. Olha aqui, ó. Endoneuro, vaso sanguíneo aqui. E aqui estaria um perineuro, ó. Em volta de tudo aí tem um perineuro, tá? E aqui tem vasos sanguíneos entrando aqui, né? Perineuro. E por fora desse perineuro vai ter um epineuro. Então, cada axônio aqui, ó, tem essa célula de Schwann abraçando. Aqui, ó, epineuro, tudo em volta, perineuro, ó. Aqui é o tecido adiposo, eles chamam de paraneurium, tecido adiposo. Ó, o perineuro, ó. Aqui é um conjunto de células modificadas que fazem junções oclusivas e que fazem a barreira hematocefálica junto com a célula de Schwann que está aqui dentro, tá? Olha um corte histológico em HE, longitudinal. No longitudinal, você não vai ver os axônios bonitinhos, né? Você vai ver mais o aspecto fibroso desses nervos. Mas veja que ele é separado do tecido conjuntivo ao redor. Esse aqui é tecido conjuntivo frouxo, denso, não modelado. Ó. É diferente, aqui tem núcleos organizadamente. Aqui é um axônio, um corte transversal. Ó. Como o nervo faz ondulação, às vezes pega um corte histológico transversal. Olha só. Aqui é essa bolinha escura aqui dentro é o citoplasma e ao redor é o branco da bainha de mielina. Tá? Ó, mais detalhe. Ó. Cada um é um axônio. Ó. Fibras nervosas. Ó. Isso aqui é um axônio. Tá? Aqui é a célula de Schwann, é o núcleo da célula de Schwann que está fazendo a bainha de mielina. Então, né, o gânglio, né, o nervo é o conjunto de axônios. O gânglio seria corpo celular, ó, conjunto de pericários, fora do sistema nervoso central, além de ter célula satélite e tecido conjuntivo ao redor. Tá? Então, um gânglio sensorial, ó, tá fora, eles são do sistema nervoso simpático, parasimpático, tá? Sistema nervoso autônomo. Tem a dura mater em volta, que vai formar tipo um epineuro? Tem. E aqui tem endoneuro em volta deles? Tem. Um pouco de endoneuro e célula satélite em volta das células, dos corpos celulares de neurônio. Mas tem axônios aqui dentro também.
Tá? Então, às vezes aparecem os axônios com células de Schwann e bainha, e o neurônio, geralmente são neurônios unipolares. Tá? Eles não têm muitos dendritos saindo do corpo celular, ó, tá vendo? E aí as células satélites ficam em volta, cuidando desse corpo celular, cuidando desse neurônio. Então, o nervo, o gânglio, tem uma cápsula de conjuntiva, que é o equivalente ao epineuro, ou a dura mater. Tem neurônios pseudo-unipolares, tá? Fibras nervosas mielínicas, que estão passando aqui, né? E células satélites, que são semelhantes às células de Schwann modificadas. Olha aqui, ó. Isso são células satélites, células de Schwann modificadas, ou quase astrócitos aí, né? Alguns chamam de astrócitos modificados, mas eles preferem chamar de células satélite, que elas estão em volta desse corpo celular. Ou células de Schwann modificada. E aqui tem alguns axônios, ó. Alguns axônios recebendo mielina. Tá? E aqui, ó, o núcleo nucleolo desse neurônio. Olha o corpúsculo de início. Tá? Do plasma. Então, esses gânglios, ó, do simpático, eles estão na gânglios da raiz dorsal e eles estão dentro dos órgãos, tá? Tem gânglios dentro dos órgãos, tá? E aqui, por exemplo, esse gânglio da raiz dorsal, ele controla a dilatação da pupila, por exemplo, tá? E, ó, o parasimpático contrai a pupila, por exemplo, tá? Esses gânglios aqui, ó, tá? Essa região, tá? Então, estimula a salivação. Alguns, ó, controla o batimento cardíaco, outro acelera o batimento cardíaco. Geralmente eles são de oposição, né? Às vezes não. Ó, broncoconstrição, relaxa brônquio, né? Então, por exemplo, dentro do estômago, do intestino, tem terminações nervosas, tem gânglios aqui dentro, tá? Que estimulam a atividade, tá? Tem gânglios aqui que emitem terminações nervosas aqui, ó, para essa região aqui da ponte e que controla o peristaltismo, por exemplo, tá? Tem neurônios que controlam a liberação da bile, tá? Regulados lá também por neurônios do sistema nervoso central, tá? Então, dentro dos órgãos, né, onde tem tecido muscular liso, por exemplo, sempre vai precisar de gânglios. Os gânglios controlam o tecido muscular liso, tá? Então, essa é uma dica, né? Então, bexiga urinária, por exemplo, né? Você libera o esfíncter, mas quem contrai a bexiga urinária para ela eliminar é o músculo liso, né? Então, tem muitos gânglios. E como que é um gânglio? Sempre que você vir corpo celular de neurônio fora do sistema nervoso central, é um gânglio. Então, essa é a definição. Gânglio são corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, encapsulados, né, dentro dos órgãos ou isolados. E para encerrar, vamos falar dos mecanorreceptores, são as terminações nervosas que tem na periferia ou dentro dos órgãos, dentro do músculo, né, o fuso mitótico, fuso neuromuscular, por exemplo, ele sente as tensões musculares. Então, é uma terminação nervosa para informar o sistema nervoso central do que está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, são terminações nervosas que tem na pele, tá? A maioria descobertas aí no século XIX e alguns italianos, né? Pacini, Meissner, Ruffini, né? Krause, alemão, né? Eles descobriram, né? São elas sensíveis ao calor, ao leve toque, à dor, queimadura, por exemplo, né? Espeta, frio e até o movimento do pelo. Faça um teste, ó. Só de você soprar de leve, bateu um arzinho na pele ou no pelo, essas terminações nervosas aqui, ó, sentem a vibração do pelo e já comunicam que está tendo um toque. Se você movimentar um pelo do seu braço, você sente. Imagina um animal que é coberto de pelo. Ele tem muitas terminações, ele é muito sensível, né? Ele tem muitos receptores. Na palma, na coxim, né? Na palma das patas, né? Ele tem muitas dessas terminações aqui. Então, ele sente muito o tato, né? O toque.
Então, você tem várias terminações. Terminações encapsuladas, né? Como Pacini, Ruffini, Krause, Meissner, né? E você tem terminações livres, ó, ending. Essas livres, por exemplo, estão ao redor do pelo, dentro da pele, ó, elas que são as que queimam, geralmente, sente muito. As células de Merkel, nós vamos ver aqui, ó, Merkel, nós vamos ver quando tiver aula de pele, que na epiderme tem uma célula sensitiva, né, na camada inferior, aqui na camada basal. E terminações nervosas fazem conexão com ela. Tá? Por exemplo, na língua, tem os corpúsculos gustativos, tem terminações nervosas, como essas aqui, para captar o estímulo. Tá? Olha aqui histologicamente. Aqui tem um corpúsculo de Meissner, ó, tá? Que seria desse tipo aqui. Ó. O que acontece? No final do axônio, as células de Chivan fazem lá uns arranjos concêntricos ou espiral, que quando ele se modifica, isso despolariza a membrana e vai o estímulo lá para o sistema nervoso central. São neurônios pseudonipolares, que o dendrito funciona como axônio, entendeu? E o axônio funciona como dendrito. Tá? Então é o dendrito, a terminação nervosa, eles falam axônios modificados, mas é como se fosse axônio que transmite impulso para trás. Entendeu? Então são dendritos modificados ali, parecem axônios. Então olha aqui, ó, Pacini é um dos mais bonitos, ó, né? São arranjos concêntricos da célula Chivan ao redor do axônio, né, da terminação nervosa ali, que quando isso se aproxima por causa da pressão, dispara o impulso, né, despolariza a membrana. Olha aqui nas aves. Nas aves tem um que eles falam que está em formato de salsicha, né, que é muito semelhante ao de Pacini, ó, tá? Só que foi descoberto por outra pessoa e deu o nome de Herbst, né? Isso aqui fica perto da pena, perto da pele, na pele do pescoço das aves, tá? Então isso aí é sensitivo de pressão, de toque, de vento, de mudança, né, de sensorial nessa região aí da pele das aves. E ao redor da pena das aves também tem terminações sensoriais. Né? As aves não têm todas aquelas terminações aqui, não, como Meissner, né, Ruffini, ela tem mais essa daqui, ó, Herbst, que é igual ao Pacini. Tá? Então, para encerrar, gente, vamos encerrar que já foi muito longo, é difícil falar pouco de cérebro. O objetivo da aula é que vocês olhem para esse corte histológico e saibam que vocês estão olhando para o corte histológico de cérebro, sistema nervoso central, encéfalo. Que aqui tem a pia mater, aqui tem a camada molecular, camada granular externa, camada de neurônios piramidais interna, camada granular interna, camada de neurônio piramidal interno, camada multiforme, tá vendo? Que aqui não é que eu sou especialista, mas a última aqui é multiforme, aqui é a substância branca. Multiforme, molecular, piramidal, granulosa, piramidal, outra granulosa. Aqui, ó, vasos sanguíneos. O que é esse rosa? Dendritos, axônios e substância fundamental amorfa. Dendritos, axônios. Tem corpo celular de neurônio aqui? Muito. Aqui, fibras nervosas. Muitos axônios desses neurônios aqui. Vasos sanguíneos. Olha como a pia mater é bem vascularizada. Né? E aqui seria o espaço subaracnoide. Olha isso aqui, ó. Isso são as placas, ó, amiloides do Alzheimer, ó. Isso é Alzheimer, tá? Então, isso aqui, ó, é uma situação, ó, de uma vaca, da doença da vaca louca, ó, com as placas amiloides aqui, ó. O prion, as proteínas prion se agregando, tá? E uma forma de degeneração do cérebro da vaca espongiforme. Fica uma esponja, ó. As células vão morrendo e vão ficando espaços em branco. As fibras vão morrendo e vão formando espaços. Então vejam como foi importante a histologia, a patologia do cérebro para observar o que era a doença da vaca louca. Essa deposição de proteínas prion ali, destruindo o cérebro. Né? Depois vocês quiserem ler, vocês leiam. Tá? Olha o Alzheimer. Tá? Uma doença de Alzheimer, onde tem depósito de placa amiloide também e vai degenerando o cérebro. O cérebro normal, a massa encefálica aqui, ó, a área de substância cinzenta e substância branca, ó, o
que mais degenera é a substância cinzenta e branca também, ó. Vai perdendo fibras nervosas. Então, o Alzheimer é uma doença bem mais complexa. Além da proteína beta-amiloide ser tóxica, os astrócitos ficam super reativos, eles param de cuidar, às vezes, do estresse oxidativo e começam a cuidar dessas placas. A micróglia tem uma super reação inflamatória contra essas placas e também gera danos ao cérebro. Então, as células da glia começam a atrapalhar o cérebro. Por elas reagirem a esse corpo estranho que essa proteína beta-amiloide começa a acumular, elas começam a causar danos aos neurônios, a não cuidar do seu serviço direito lá das suas funções e começa a aumentar os danos. Então, o pessoal estuda muito. Quem começa primeiro, a glia ou a Alzheimer? Sabe? Então, assim, ainda se estuda os causadores do Alzheimer, né? O iniciador do Alzheimer. Por isso que eu mandei aquele artigo das funções do astrócito da célula da glia, que lá fala sobre isso, né? Da hiperreação dos astrócitos. Às vezes é bom quando ele faz a cicatrização. Ele tem que ser hiperreativo e fazer a cicatrização. Mas às vezes ele exagera e produz muitas enzimas ou neurotransmissores de menos, né? Os fatores neurotróficos, né? Que ele precisa produzir, ele começa a produzir outras coisas, ele começa a cuidar de outras coisas. Então, já falei bastante. Hoje à tarde a gente vai conversar de novo, eu respondo as dúvidas com vocês. Vamos fazer o seguinte, a gente conversa a partir das 3 da tarde. Eu vou mandar o e-mail avisando que a gente vai conversar a partir das 3 da tarde, tá bom? Então é isso. Um abraço.